bem? Eu sou a tia Karina e essa daqui é a... Hoje nós vamos contar uma história bem legal para vocês. Tem também o Pedro. Vem cá, Pedro. O Pedro e a sua ovelhinha. Hoje nós vamos contar para vocês uma história muito legal de um personagem que é um menininho chamado... Não ouviu, não? Vou falar de novo. É porque ele estava dormindo, né? Heloísa, nos ajude a contar quem é o personagem. Nosso personagem é o... Mostra pra eles, Heloísa. Tô falando bem baixinho porque eu acho que ele tá dormindo. Então mostra pra ele. Acorda, Samuel. Ah, Samuel. Samuel acordou. Isso, então agora nós vamos fazer silêncio pra gente ouvir a história. Então, crianças, a nossa história de hoje é sobre um menininho chamado... Samuel. Ele tinha mais ou menos 12 anos de idade, já era um jovenzinho. Ele vivia no templo com um sacerdote chamado Eli. Certa noite, quando eles estavam dormindo, Samuel ouviu uma voz o chamar por 3 vezes. Samuel, Samuel, Samuel. Ele ficou até com medo. Pensou que fosse Eli, mas Eli demorou para entender o que era. E aí Eli pensou e falou assim: Samuel, essa voz é de Deus. Quando você ouvir chamar de novo, você diz assim: fala que o teu servo ouve. E aí Samuel fez assim, deitou de novo e ouviu a voz chamar pela 4ª vez: Samuel. Aí Samuel levantou e falou: fala que o teu servo ouve. E ali naquela noite, Deus falou, Deus conversou com Samuel, né? Nessa lição, queridos crianças, nós aprendemos que, queridas crianças, nós aprendemos que Deus quer falar conosco e Ele fala conosco. Ele fala conosco através da Bíblia. Hoje, nos dias de hoje, Deus fala conosco através da Bíblia. E como que a gente faz para ouvir a voz de Deus? Lendo. Primeiro, a gente tem que ler a Bíblia. Segundo, a gente tem que refletir, pensar no que aquela mensagem está nos trazendo. E depois, terceiro lugar, praticar, viver o que a palavra diz. Como nós ainda somos pequenininhos, quem tem que ler a Bíblia para o filho é a mamãe e o papai, né? Então, a gente precisa ter um tempinho, né, reservado todos os dias para fazer a nossa devocional. Então, separa com o papai e a mamãe um dia da semana, um pouquinho, para vocês orarem e lerem a palavra. Assim vocês vão estar falando com Deus e quando lê a palavra, Deus está falando com a gente, certo? Então, nós queremos pedir também que nesse momento vocês orem com a gente, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos e as nossas mãozinhas, tá? Fecha os olhinhos. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor é. Muito obrigada pelo seu cuidado e a sua fidelidade com as nossas vidas. Eu entrego nessa manhã cada criança nas tuas mãos. Peço que o Senhor fale com cada uma, de forma que elas possam entender qual é a tua vontade para a vida delas. Ó Deus, que elas possam ser praticantes e não somente ouvintes da sua palavra. E que elas possam dar um bom testemunho. Ó Deus, abençoe cada passo de cada criança. Em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, nós vamos ensinar vocês a fazerem um brinquedinho, né? Quando a gente fala que vai falar com Deus, né, a gente lembra de uma brincadeira antiga que é o telefone de copo. Para isso, vocês vão precisar de 2 copos,
Pode ser copo de plástico, descartável, do jeito que vocês quiserem. Pode ser latinha. E vocês podem enfeitar. Vai pedir a mamãe para fazer... Vai pedir a mamãe para fazer um buraquinho aqui e aqui, ó. Mostra, Heloísa. Um buraquinho em cada copo. Vai botar o barbante e vai dar um nozinho. Aí vai ficar preso. Aí vocês vão brincar de conversar. Ó, Heloísa, presta atenção. Vocês vão brincar de conversar. Um fala e o outro ouve, tá? Então agora a Heloísa vai falar e a tia Karina vai ouvir. Vai, Heloísa, fala aí. O fio tem que ficar bem esticadinho. Fala, Lolo. Ô, mamãe, você está aí? Agora bota no ouvido. Senhor. Oi, Heloísa. Eu estou. Gostaram, crianças? Aí dá para vocês brincarem bastante, né? De falar e ouvir. E aí a gente queria também falar com vocês do versículo para vocês memorizarem. Vamos falar para eles? Vamos ensinar para eles? É assim, ó. Fala que o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Um beijo, crianças. Um beijo, crianças. A gente ama vocês. Beijo, igreja. Nós estamos com saudade. E esse vírus vai passar. Isso. E Deus Fica vai em casa. E Deus vai abençoar todos vocês. Amém. Amém. Deus e Papai do Céu vai abençoar vocês. Amém. Fica com Deus. Fica com Até Deus. mais. Tchau, igreja. Até o próximo vídeo. Deixa o like e tchau. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando
Samuel!